Hoje é 22 de fevereiro de 2019, são 11 horas e 40 minutos. Não se preocupem com este velho criminalista, porque isto aqui toma apenas 20 minutos do dia para uma conversa com aqueles que dão o prazer a este escriba de assistir a essas crônicas audiovisuais. São 20 minutos por dia só. O tempo suficiente para se dar uma olhada ampla no diário de hoje, do Estadão, e trocar algumas ideias com advogados e advogados deste nosso estado e, quiçá, do Brasil inteiro. A gente que vê isso em Londres, em Nova York, em São Francisco. É gostoso. Desse aqui que o Supremo deve criminalizar a homofobia. E com muita razão, aliás. Apesar de opinião em contrário do vice-presidente da República, que é um macho latino-americano da velha guarda. Mourão não vê necessidade de se criminalizar no Supremo a homofobia. Afirma que isso é função do Congresso. Obviamente, pretende ganhar tempo. A homofobia precisa ser criminalizada, sim. Todos são iguais. E essa restrição, ou esse aviltamento desse tipo de preferência sexual é, sim, conduta delinquencial e merece ser examinada nesse teor ou nesse diapasão pela Suprema Corte. Enquanto este antigo escriba examina o subtítulo "Supremo deve criminalizar a homofobia", vê com muita tristeza, eminentíssimos ministros da Suprema Corte, com muita tristeza e com muito desprazer, com extrema decepção, que a Suprema Corte continua privando os advogados de assento, enquanto ocupam a tribuna do plenário. O Supremo Tribunal Federal priva o advogado de assentar-se enquanto fala. O Supremo Tribunal Federal, eminentíssimos ministros da Suprema Corte, está desobedecendo uma lei federal em pleno vigor, o Estatuto da Advocacia, que garante ao advogado o direito de falar em pé ou sentado. Aqui em São Paulo, o eminentíssimo ex-presidente do Tribunal Regional Federal da nossa região, desembargador Fábio Prieto, numa solenidade que encantou e emocionou a todos os presentes, mandou colocar poltronas em todas as câmaras do Tribunal Federal e no plenário também, a fim de que nós, advogados, pudéssemos falar sentados ou em pé, segundo a nossa preferência. Este criminalista deve dizer à Suprema Corte que nunca, mesmo sendo autorizado a tanto, falou sentado. Não por humildade, não por falta de masculinidade na assunção da beca, mas porque os advogados sempre falaram em pé, a partir da velha Roma, em que subiam em pedaços de rocha para defender seus constituintes publicamente. O advogado está acostumado, sim, a falar com a espinha erguida, sem assumir poltronas ou cadeiras, o que não significa que, falando em pé,
estejam a tomar uma atitude, um comportamento servil. Então, quando este advogado, com 83 anos de idade, que poderia, inclusive, pleitear um assento em razão de hipotético problema físico, com esta bengala que é a sua preferida, tem umas 80 e poucas, e usa uma ou outra de vez em quando, porque já se disse no século passado que isto era elegante. Não precisa da bengala, ainda não precisa. Mas gosta muito de usá-las, eventualmente, e até de se proteger na rua contra um bandido mal ajustado ao equilíbrio social. Mas, se quando quisesse, poderia pretextar estar manquitolante e ter um defeito físico a justificar, inclusive, um assento especial para aqueles que não podem andar, uma cadeira de rodas, por exemplo, que o Supremo precisaria ter para aqueles advogados que falam, sim, falam audivelmente com a boca, não falam com as pernas e, portanto, podem chegar à Suprema Corte ajambrados em duas rodas de uma cadeira apropriada a tal fim, ou um advogado cego, certa vez, ou outro dia, este criminalista ouviu uma preleção extraordinariamente bem composta do presidente de uma entidade de advogados criminais em São Paulo. Ele é cego, ele não vê, mas imagina, e fala muito bem, e poderia querer sustentar na Suprema Corte, e precisaria de alguém que o levasse a tanto, e a Suprema Corte, evidentemente, não o privaria de poder falar sentado. Então, essas questões, eminentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal e este escriba, com imenso respeito, vai nominar todos os especialíssimos álgures da Suprema Corte, a partir da ministra Carmen Lúcia, que é uma extraordinária representante do sexo feminino no Supremo, e depois a ministra Rosa Weber, que é outra, e mais adiante, pela ordem, o ministro Dias Toffoli, honradíssimo presidente, ministro Luiz Fux, vice-presidente e próximo presidente da Suprema Corte, depois o ministro Celso de Mello, que é o decano, respeitadíssimo como todos por este antigo criminalista, depois o ministro Marco Aurélio, que tem quase veneração deste advogado criminal, depois o ministro Gilmar Mendes, a quem este antigo escrivão da ciência criminal admira muito, depois o ministro Roberto Barroso, que mereceu deste advogado, semanas atrás, uma crônica minuciosa sobre quando ainda ministro não era e defendia Battisti, extravagantemente remetido à Itália pelo novo presidente da República. Depois, mais adiante, ministro Edson Fachin, severo sim, mas respeitado dentro de toda a severidade censória que tem. E, por último, o ministro Alexandre de Moraes, oriundo de São Paulo,
e eminente advogado, enquanto aqui usou a beca em vez da toga de juiz excelso da Suprema Corte, e volta este advogado criminal vetusto, volta a examinar esta foto. O Supremo deve criminalizar a homofobia? Precisa sim, mas precisa também eminentíssimos magistrados da Suprema Corte, com uma quase veneração deste velho causídico, exercendo a advocacia criminal em São Paulo e eventualmente em outro estado da federação, precisa respeitar o Estatuto da OAB, que é uma lei federal em pleno vigor, e que, enquanto for desobedecido tal estatuto, significa que o Supremo Tribunal Federal não tem a plenitude da respeitabilidade para discernir e examinar o restante dos problemas que esta nação tem. Este advogado não costuma escrever as peculiaridades que traz ao povo, e aqueles poucos que o ouvem não gosta de escrever, porque o escrito divide, o escrito censura, o escrito impede que a voz do escriba saia do coração. Este muito antigo criminalista já conheceu todos os ministros da Suprema Corte ao longe, porque vive afastado da toga, não tem afetos íntimos com qualquer dos eminentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vêem-se ao longe. Agora, nas raríssimas oportunidades em que este velho orador da Tribuna da Defesa chega ao Supremo Tribunal Federal, mas tem um respeito absurdo por todos e se entristece muito quando vê, nas raras oportunidades em que vai a Brasília e nas vezes em que vê uma foto da Suprema Corte sem a poltrona a que nós todos temos direito absoluto, eminentes juízes, um respeito que é totêmico, como dizem os velhos psicanalistas, um respeito que é totêmico, mas uma reivindicação que também é absolutamente plena, porque nós vivemos de totens, nós vivemos de metáforas, nós nascemos metaforicamente e morremos também no meio das metáforas que a vida traz. E esta cadeira faltante na Suprema Corte é um sinal de que a Suprema Corte deste país ainda entende que o advogado no tripé da justiça está em posição inferior. Na última vez em que a sessão de São Paulo foi à Suprema Corte pleiteando tal deferência, eminentíssimo ministro Toffoli, da última vez não foi sob a presidência de Vossa Excelência, foi sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, segundo se crê. O relator desse pedido foi o ministro Marco Aurélio, que determinou o arquivamento, determinou-lhe o arquivamento porque a sessão de São Paulo da OAB seria parte ilegítima a tal pleito, uma solução pictórica, uma solução desviada daquela pretensão legitimamente exposta, uma forma de solucionar sem dar solução.
O escriba tem, inclusive aqui, nos seus arquivos que são fatais, tem aqui uma carta escrita pelo ministro Peluso, quando presidente da corte está aqui. Uma carta escrita com muito cuidado, com uma letra muito regular. Está aqui. Não é violação de privacidade. Não há qualquer intimidade maior nesta carta, eminentes ministros. Mas tem o timbre da Suprema Corte e tem a assinatura do ministro e tem a remessa feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal à mão, como se faz quando se respeita o amigo ou o confrade, explicando uma série de razões pelas quais nós não tínhamos assento nessa corte. Mas nós queremos, insistimos, reivindicamos tal assento simples, posto para que nós decidamos se queremos falar em pé ou sentados. Por tal razão, este reivindicante solitário manifesta inconformismo com relação ao despacho do cultíssimo ministro Marco Aurélio, porque tanta legitimidade quanto a seção de São Paulo tem, quanta legitimidade como o Conselho Federal da Ordem tem, cada um dos 780 mil advogados desta República tem direito individual a pretender, porque o assento é nosso, a coluna vertebral é nossa, os pés são os nossos eminentíssimos ministros, a cabeça é nossa individual e a reivindicação é nossa, a legitimidade tem. O Conselho Federal, sim, com o novo presidente que está a receber também essa reivindicação deste solitário advogado criminal. Todos têm. O Conselho Federal tem. Cada um dos presidentes das 276 subseções da ordem neste estado de São Paulo tem legitimácio de causa. O ministro Marco Aurélio sabe disso. E este velho advogado criminal também pode segurar as pontas da sua beca e assumir o assento que não existe na Suprema Corte, quando rarissimamente for lá, como também o mais humilde dos bacharéis que esta nação produz a centenas de milhares, estas que sequer sabem, em maioria, que têm a plenitude desse direito. Este muito antigo advogado criminal, eminentíssimos ministros, cujos nomes, ministros e ministras, cujos nomes foram enunciados individualmente, porque este pedido é feito a todos e a todas. Este advogado criminal não se preocupa em ser parte ilegítima de causa novamente. Está a endereçar outra vez o petitório à seção de São Paulo da Ordem. Está a divulgar esta reivindicação a todos aqueles que o veem de vez em quando. Está a dirigir esta reivindicação eletrônica, porque hoje só se fala em eletronização das reivindicações, não se fala mais em papel, só se fala pelo vídeo. Então esta reivindicação, ela vai por vídeo
ao Supremo Tribunal Federal, à presidência do Supremo Tribunal, individualmente, com legitimação à causa, sim, há de processo e há de causa. E Vossas Excelências podem mandar arquivá-la novamente. Podem mandar pô-la outra vez nas gavetas dos arquivos do Supremo Tribunal Federal. Mas ela é dirigida à Suprema Corte, sim, ao presidente do Conselho Federal da Ordem, ao presidente da seção de São Paulo da Ordem, aos presidentes das 270 e poucas subseções que a Ordem tem no estado de São Paulo e a outras 200 que há perdidas pelo país. E ponto finalizando. É preciso que este advogado recomece a sua insistência. É teimoso, muito insistente, aos 83 anos de idade. E já conheceu muitos ministros da Suprema Corte, uns se foram, outros estão ainda na plenitude da advocacia. Já viu o ministro Pertence quando era candidato à presidência do Conselho Federal da Ordem, lá atrás, há muitos e muitos e muitos anos, que não estão perdidos na memória. Foi o único na sessão de São Paulo a votar no depois ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, Vossas Excelências hão de entender que, além de ser muito antigo na advocacia, talvez um dos mais antigos, razoavelmente lúcidos, exercendo a profissão, é o mais antigo de todos, reivindicando na Suprema Corte, quiçá, e quem sabe, é o quase decano na advocacia criminal paulista, concorrendo, quem sabe, com o eminentíssimo ministro Celso Mello, que é o destinatário primeiro desta reivindicação. O advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes não se conforma com essa desobediência à lei praticada pela Suprema Corte. E não vai parar nisto, não. É como o menino do tambor. Fica a bater a baqueta no bumbo todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, e fixando o bumbo e a baqueta na mente de cada um dos eminentíssimos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. E lá na Vevá.